A educação respeitosa e a educação permissiva, ela vem sendo confundida e é um assunto que gera muita polêmica. E se você não quer mais confundir esses dois tipos de educação, assista esse vídeo até o final que você vai entender as principais diferenças e também compreender o porquê nós não devemos confundir uma com a outra e de repente falar mal da educação positiva sem entender como ela funciona. Para a gente saber diferenciar a educação respeitosa da educação permissiva, nós precisamos entender como funciona cada uma e assim vai ficar muito mais fácil. Na educação respeitosa, ao contrário do que muitos acreditam, existem sim limites e existe sim uma certa autoridade, o que diferencia de autoritarismo, que nós já vamos conversar mais pra frente, ou falta de limites também. Então sim, existe uma autoridade. Mas essa autoridade, ela é colocada com respeito. Logo, o nome já diz, educação respeitosa. Com empatia e com amor. Então, nós não colocamos a nossa ordem de forma agressiva. E por que não falar um pouco mais alto ou de forma agressiva, talvez, para fazer com que a sua autoridade seja respeitada? Bom, pelo simples fato de que a aprendizagem acontece por observação e repetição. E aquela criança ali, desde muito cedo, ela vai observar quem? Os pais. E para depois começar a observar ali o mundo exterior, aí vai para a escola e tudo ali que acontece, mas no início, bem ali no início, ela vai ter como referência os pais ou as pessoas que estiverem ali criando ela. Então, ela vai observar os comportamentos e, tecnicamente, ela vai repetir comportamentos que ela observa. Então, eu vou dar um exemplo. Você não quer que seu filho grite, então você vai gritar com ele para ele parar de gritar. Bom, você está fazendo o que você não quer que ele faça, mas você está fazendo e aí você está pedindo para ele parar. Ele vai compreender que você conseguiu aquilo também no grito, então por que ele não vai conseguir? Ah, mas quando eu faço isso ele para. Tudo bem, ele pode parar por medo, mas não por respeito. Existem duas coisas ali totalmente diferentes. E você pode criar, de repente, uma pessoa no futuro que ela vai, talvez, quando todos estiverem observando ali, ter uma conduta e, de repente, quando não tiver alguém que imponha medo, ela vai, talvez, desviar o caminho porque ela não compreendeu ao certo por que ela tem que respeitar ou por que ela tem que tomar determinada atitude. Então isso pode gerar esses reflexos, claro, se é uma coisa feita continuamente. Eu não tô falando de uma vez ou algo que acontece esporádico, de repente, você falar um pouco mais alto ali, se alterar, porque é normal, nós também estamos aprendendo com essa educação, né? Então é normal, mas se é algo que ocorre frequentemente e assim quanto mais ele for crescendo, então esse comportamento pode sim se tornar repetitivo e vicioso. Agressão. Bom, na educação respeitosa a gente também não trabalha com agressão. Por quê? Vamos entender. Primeiro, porque não se aprende nada com a agressão. Então, se eu bato na criança, eu não tô ensinando nada pra ela, a não ser, de novo, o medo. E também que ela pode conseguir algo com violência, já que as pessoas que são referência pra ela conseguem isso, conseguem, né, que ela fique quieta, ou consegue que ela se comporte fazendo isso. Então, ela vai, sim, associar e ela vai se tornar, sim, cada vez mais agressiva. Tá, mas o que eu faço então? Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, quando meu filho perde o controle, quando de repente ele tem alguma crise, né? Principalmente na crise dos 2 anos, que é muito difícil, bem complicado mesmo. Ali eles estão aprendendo autorregulação de emoções, estão aprendendo a lidar com os próprios sentimentos, com as suas vontades. Então também é um período difícil para a criança. E pra gente também que tá lidando ali com isso, tem que saber lidar da melhor forma possível. O que eu faço nessas situações que está bem difícil e que ele perde o controle? Bom, primeiro que você tem que sim mostrar uma certa autoridade ali, firmeza na sua voz. Claro que se a situação tiver saído do controle, de repente ele quiser bater, né, nos pais,
Então você tem que segurá-lo, olhar firme para ele e dizer: aqui não, isso aqui não vai acontecer. Só que de forma firme, abaixar sempre na altura para que ele veja o seu olhar, e você tem que demonstrar que a violência não ali naquela casa não acontece. Aquilo tem que ser inadmissível para ele. Mas como é que ele vai entender que a violência não acontece se de repente ele vê? Por isso que eu falo que o exemplo é a melhor forma de educar. É a melhor maneira que a gente tem, sendo exemplos para os nossos filhos. Educação não é fácil? Não é fácil. Nós temos que repetir às vezes, várias vezes, para que a criança possa entender? Sim. Nós temos que repetir várias vezes. É um trabalho muito árduo, mas que se feito da melhor forma que a gente pode fazer, eu não estou dizendo sem erros, porque não existe nada sem erros. Então não fique se cobrando, não fique, sabe, se torturando. É um dia de cada vez, é aos poucos. Mas eu acredito que se tiver amor e respeito, tudo dá certo. Agora, é sempre importante a gente também colocar autonomia para os nossos filhos, mas uma autonomia consciente. Veja, a criança ela precisa ter autonomia na tomada de decisões e começar a fazer coisas sozinhas que ela já consegue. Ou seja, a gente pode dar sim o poder da escolha, mas junto com toda a escolha vem o quê? As consequências e a obrigação. Porque a gente não tem só direitos, nós temos também os deveres, e isso é importante pontuar dentro de uma educação respeitosa. Na educação respeitosa, por exemplo, a gente pode dar opções para a criança escolher a roupa que ela vai, quando ela já tiver uns 3 para 4 anos, até com 2, de repente, ali uns 2 anos e meio, você colocar 2 peças de roupa que sejam adequadas ao clima. Por quê? Porque se a gente deixar pra criança pegar no guarda-roupa e escolher aleatoriamente, ela vai escolher, de repente, uma roupa que não combina com o clima, né? Porque ela não entende ainda muito bem isso, então ela não vai ter esse critério. Mas a gente tem. A gente pode oferecer opções. Porque, veja, você continua sendo autoridade, mas ela tá exercendo o papel de autonomia. É importante que a gente também coloque a criança como papel importante dentro da família. E eu acho que essa é a base da educação respeitosa. Que a criança se sinta parte da família. Porque muitas vezes eu já ouvi vários adultos falando: mas a criança não tem vez, ou a criança não pode decidir, ou você fica quietinho porque a criança não se intromete. Sabe, umas coisas que às vezes não é nem com maldade, mas que geram um peso muito forte pra colocar aquele ser humano à parte. E de repente, quando ele cresce, ele se isola, ou ele vai buscar outras companhias e prefere não estar junto com a família, e a própria família se questiona o porquê daquilo estar acontecendo. Mas é claro que tudo tem uma consequência, né? Bom, mas é importante saber que existem coisas que são inegociáveis. E aí que entra a diferença principal entre a educação respeitosa e a permissiva. O que é inegociável, gente? Tomar banho é inegociável. Escovar os dentes é inegociável. Fazer lição é inegociável. Ir pra escola, a não ser que esteja doente, é inegociável. Porque são coisas que são obrigações. Então, a criança ela tem que entender que ela faz parte de uma sociedade, que existe aquela obrigação ali e que ela precisa seguir. Agora a gente vai falar um pouquinho da educação permissiva. O que é educação permissiva? Primeiro que na educação permissiva não existem limites. Às vezes acontece por falta mesmo de vontade, né? Não tem atenção, não tem tempo. Como eu falei, educar dá trabalho, então às vezes não tem como mesmo, então acaba deixando a criança fazer o que quer porque ela vai gritar. Né? A criança, ela desde pequena, ela, claro, no início ela não se comunica, então a comunicação dela é o choro. E aí ela começa a perceber que ela ganha algumas coisas no choro, porque ela ainda não fala. Só que quando ela vai crescendo, ela pode sim tornar esse comportamento vicioso, dependendo de se você cedeu toda vez ao choro. E quando eu falo ceder ao choro, é dar o que a criança quer. Porque você pode muito bem se colocar ali que a criança tá ali chorando, numa educação respeitosa, por exemplo, você se coloca como observador, você observa, você olha, deixa ela ali extravasar os sentimentos. Houve uma polêmica muito recente sobre isso, em relação a Sami, né, que pratica educação respeitosa. Eu falei no meu TikTok sobre isso e expliquei o porquê eu não concordei, porque eu acho que existem momentos que a gente tem que sim acalmar a criança, explicar que aquela não é a hora. O que você não pode fazer é dar o que ela quer, porque quando você dá, você também mostra pra criança que quando ela fizer isso, ela vai ter de novo. Então cria-se ali um ciclo vicioso
em um comportamento que não é adequado para ela. Muitas vezes também os pais praticam essa educação porque querem que os filhos amem, né, eles. Então, eles não estão preocupados com a formação, mas eles querem desesperadamente que esses filhos amem. Então, quando eles podem dar tudo ao filho, eles dão. Então, e aí vem aquela situação em que a criança não se frustra nunca, porque ela tem tudo que ela quer. Isso também pode acontecer quando os pais não tiveram muitas coisas na infância e quando eles têm essa possibilidade de ofertar para a criança, eles ofertam em excesso. Veja, carinho e amor nunca é demais, mas quando nós damos bens materiais excessivamente, sem explicar valores, quando nós não colocamos regras, quando a gente respeita, mas não exige respeito e não mostra que nós devemos ser respeitados para os nossos filhos, essa educação, ela sim se torna permissiva. E aí o que acontece? Muita gente está confundindo a educação respeitosa com permissiva. Eu vejo muito na internet pessoas que falam que aplicam a educação respeitosa, mas na verdade elas estão aplicando a educação permissiva. Porque, de repente, ou por uma falta de conhecimento, porque não leu muito sobre o assunto. Então é importante que a gente pesquise muito sobre o que são esses dois tipos de educação. Afinal de contas, não é uma coisa boba que nós estamos falando aqui, nós estamos falando da educação dos nossos filhos. Eu, como profissional, estou falando também da educação das crianças na escola. Então, isso é muito sério, não pode ser levado ou tratado de qualquer jeito. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí, falem o que vocês acharam.